boa noite. Você acorda e antes de tomar café, já espiou e curtiu nas redes sociais. Para entrar na academia, utiliza o dedo polegar. Passa na farmácia e dá seu nome, endereço e CPF em troca de um desconto no remédio. Na hora de ir trabalhar, usa o aplicativo para o ônibus ou aquele que mostra o caminho menos engarrafado. Quando chega ao trabalho, não precisa bater o ponto. A máquina reconhece o seu rosto. Ainda não é meio-dia e antes mesmo de pedir o almoço pelo aplicativo do celular, seus dados pessoais já foram entregues de bandeja a diversas empresas. Mas você já parou para pensar tudo o que elas sabem sobre você e como elas podem usar estas informações? Em agosto, o Senado aprovou a Lei de Proteção de Dados Pessoais. O objetivo é garantir mais privacidade e limitar o uso e a quantidade de dados coletados pelas empresas. O Opinião Pernambuco de hoje vai discutir a privacidade e a proteção de dados pessoais. Para isso, convidamos André Ramiro, advogado e pesquisador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e Rui Queiroz, professor do Centro de Informática da UFPE. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Opinião Pernambuco. Vamos discutir esse tema tão polêmico, né? E eu queria começar, André, te perguntando o seguinte. Os usuários, quando eles vão usar um aplicativo ou um serviço da internet, eles costumam ler aqueles termos de uso, eles leem cada um dos termos antes de aceitar o que está lá escrito? Bom, boa noite. Agradeço o convite. Eu acho que a resposta para essa pergunta é um grande não, né? Ninguém está acostumado a ler termos de uso, políticas de privacidade, os contratos que são assinados prontamente na hora da utilização do serviço. Isso não é uma deficiência específica ou desinformação dos usuários, né? Mas, às vezes, essas políticas de privacidade, esses contratos, eles são feitos justamente para gerar alguma espécie de desinformação ou falta de transparência para que o usuário não tenha a noção exata de como esses dados vão ser utilizados, né? Então, tem um longo caminho aí até que a gente tenha noção real dessas dinâmicas de uso de dados pessoais para essas empresas e que comecemos a prestar atenção. Rui, a Lei de Proteção de Dados Pessoais vai começar a vigorar só no Carnaval de 2020, né? Antes a gente tinha a Constituição Federal, tinha o Marco Regulatório da Internet, o Código de Defesa do Consumidor. Qual é a diferença dessa lei, né? Assim, o que é que ela tem de diferente para o que acontecia antes? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, devo dizer que eu não sou o especialista na área jurídica. Esse seria, no caso, o papel de Ramiro, que tem mais experiência nesse lado. Mas certamente que eu procuro, digamos, promover lá no Centro de Informática uma certa cultura de interdisciplinaridade e desde um tempo para cá, digamos, uns 6 anos ou talvez um pouco mais, eu tenho promovido seminários em horários convenientes para os alunos da informática, mostrando para eles que o mais importante do que desenvolver sistemas, é importante desenvolver soluções. E essas soluções têm que levar em conta, sim, as regras de convivência, ou seja, o que está envolvido nessas regras, exatamente as regras digamos assim, do bom relacionamento, as regras digamos assim, de cumprimento das leis, não só normas, mas as leis propriamente ditas. Então, do ponto de vista jurídico, eu não teria, digamos assim, talvez, não queria comentar muito além do que o que seria o normal de alguém que está interessado nessa fronteira. Mas o que digamos assim, o que me vem à memória é exatamente o seguinte: o Marco Civil da Internet, que aliás foi muito bem, digamos assim, recebido pela comunidade internacional, que trata desses assuntos de, digamos assim, de interseção entre políticas públicas, seja para a defesa do consumidor ou para a defesa dos direitos civis de uma maneira geral, porque o que, na verdade, ocorre com digamos assim, esse avanço da tecnologia é que a internet propicia o que muitas vezes chamado
pelo jargão da área de ciberespaço. Seria como se fosse um espaço virtual que não é apenas de comunicação. A gente não faz aquele tipo de ação ou não trabalha numa rede social apenas para comunicar, mas é uma espécie de convivência mesmo, compartilhar experiências, compartilhar momentos. Então, o que ocorre é que quando houve aquela elaboração do Marco Civil da Internet, muita coisa foi, digamos assim, deixada em aberto para ser regulamentada posteriormente. Sim. E várias dessas, digamos assim, desses aspectos a serem regulamentados posteriormente, entre eles estaria justamente a proteção de dados. Outros aspectos relativos à neutralidade da rede e tantos outros aspectos que, de fato, são pertinentes a essa convivência civilizada, porque, Sim, num certo sentido, pode parecer que há esse espaço virtual que, inclusive, digamos assim, admite, inclusive, o próprio relacionamento anônimo, por exemplo, é uma coisa que talvez a Constituição brasileira não permite, ou seja, a manifestação anônima da posição política. E, por outro lado, nos Estados Unidos é encorajado isso para que justamente, digamos assim, estimule a expressão do pensamento de uma forma o mais franca, o mais, digamos assim, livre possível. Mas certamente que essa lei de proteção de dados vem para, digamos assim, definir as regras do jogo. Porque, por exemplo... Uma pessoa que não seja da área de direito. Pois é. E daí, na verdade, o porquê da minha pergunta. Ela consegue identificar facilmente o que é que muda, o que é fácil, de fácil compreensão, o que é que vai ser diferente agora a partir disso? Sim, como eu estava dizendo, obviamente que são vários artigos, realmente tem todo um texto que por ser eu não fui atrás e ler todo o texto, mas eu li sobre. E eu entendo que, em razão do fato de que muitas dessas empresas digamos assim, de internet, de uma maneira geral, empresa que adota uma espécie de modelo de negócio com base na coleta da informação sobre as pessoas, elas têm que ter, não só elas, mas os sujeitos, né? Porque dizem aquela história, quando é gratuito o serviço, o produto é você, né? Então, tem que haver, já que é um setor econômico, hoje em dia um setor de muita pujança, num certo sentido, ele tem que haver, para esse setor econômico, tem que haver regras claras, porque, aliás, o desenvolvimento econômico vem na medida que há, digamos assim, a segurança jurídica. Então, o que é que pode ser feito, o que é que não pode? Agora, André, dados pessoais. A gente tem uma ideia do que são dados pessoais, mas quando a gente para pesquisar um pouco, vê que é muito mais do que a gente pensava, né? Como um reconhecimento de face, digitais. Você podia falar o que são dados pessoais? Posso sim. Bom, a interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, ela é extensiva em relação ao que seriam dados pessoais, né? Então, a princípio, são todos aqueles dados que se referem diretamente a uma pessoa ou indiretamente, ou seja, que possam identificar a pessoa ou que tenham potencial de identificar uma pessoa. Então, por exemplo, o CPF de alguém é uma identificação direta, mas o endereço, não. O endereço, muitas pessoas moram ali e tal. Agora, esse endereço, uma vez que cruzado com outras informações, tem o potencial de identificar alguma pessoa. Então, seria um dado que tem o potencial identificável, né? Então, é interessante que tenha essa interpretação extensiva, porque absolutamente a gente produz dados diariamente, o tempo todo, né? E esses dados são explorados, né, continuamente por empresas e também pelo setor público. Então, quando a lei propõe essa interpretação expansiva, ela abrange o escopo de proteção a direitos fundamentais do titular dos dados. Sim. Empresas, isso é importante você falar, que são tanto privadas quanto públicas, né? A lei vai fazer essas duas, vai pegar tudo, né? Não é só para a empresa privada, né? Agora, professor, tá havendo um pouco de excesso nessa coleta por parte das empresas? Por exemplo, muitas vezes você está ali baixando um joguinho de paciência, que é um jogo bem simples. E aí pedem seu e-mail, seus dados, telefone. Isso está um pouco excessivo no Brasil ainda?
Eu acho que, de maneira geral, existe sim aquela, como disse, muitas dessas empresas que, digamos assim, oferecem serviços gratuitos, digamos assim, né? Elas têm que ter a receita vinda de algum tipo de, digamos assim, de negócio, modelo de negócio. E esse modelo de negócio, muitas vezes, é baseado, digamos assim, em repassar esses dados e o comportamento frente àquele aplicativo, àquele tipo de site, para o que eles chamam de data brokers em inglês, seria aqueles que são como se fossem detentores de massas de dados que podem ser utilizados por empresas de propaganda, empresas de marketing de uma maneira geral, partidos políticos, por exemplo, também podem utilizar para programas partidários. E o que, na verdade, mais, digamos assim, é enfatizado por esses que defendem a regulamentação disso é justamente propiciar uma maior transparência, para que aquele objeto da coleta tenha mais ciência do que está ocorrendo. O cidadão saiba para que vai ser utilizado. Porque, veja só, recentemente, eu estava até falando isso na semana passada num seminário lá do Centro de Informática. Lá nos Estados Unidos, descobriram, por um vazamento interno, que a Google estava fazendo um acordo com a Mastercard para que a Mastercard fornecesse dados de compras em lojas físicas. Então, você imagina que você vai hoje fazer uma compra numa loja física e amanhã você vê no Google ou no e-mail, ou então em algum desses produtos do Google, uma propaganda de um produto relacionado àquele que você comprou ontem na loja física. Você fica estranho. Como é que o Google sabe? Se eu estava com o celular desligado, vamos supor. Porque não teve nada a ver. Na verdade, a gente já tem um pouco essa sensação, né? Que a gente compra um tênis na internet e de repente começa a aparecer publicidade de academia de ginástica, de alimentos relacionados a quem quer ter uma boa saúde, né? Acho que, na verdade, a gente já sente um pouco isso, né? Aí acaba recorrendo a quê? Como disse Ramiro, aqueles, digamos assim, contratos enormes, com uma linguagem difícil, você apenas clica para dizer assim, eu concordo. Termos e condições podem aplicar. Inclusive tem um filme documentário sobre isso tudo, muito bem elaborado. Então, o Google alega que, digamos assim, o usuário concorda que aqueles dados... Que ele consentiu. Consentiu, é como se fosse um consentimento implícito, exatamente. Agora, isso eu acho que é uma coisa que a lei traz de diferencial, né? Que ela chama de expressamente consentido, né? O usuário tem que expressar que está consentindo com aquilo, né? Agora, uma pergunta. E aí ele vai dar o concordo lá, como o professor falou. Depois, se tiver uma cláusula abusiva, ele tem direito a recorrer? Tem, absolutamente. Na verdade, essas cláusulas abusivas, elas são expressamente proibidas pela regulação, né? Então, se uma aplicação de internet, por exemplo, algum serviço relacionado ao Google ou ao Facebook ou a qualquer plataforma baseada em internet e baseada na coleta e processamento de dados pessoais, preveja uma relação abusiva em relação ao consumidor, ou seja, não transparente, que, por exemplo, trate dados sensíveis, dados sobre a religião, sobre a orientação sexual, dados mais relacionados à psique e à personalidade da pessoa, isso tem um potencial discriminatório muito grande. Então, isso já pode ser caracterizado como uma cláusula abusiva, né? O que vai invalidar... Mas elas estão lá, né? Por enquanto, sim, elas estão lá e em grande quantidade. Né? Com certeza. Esse período aí de 18 meses, para a vacatio legis, que a gente chama, né? 18 meses para que a lei efetivamente entre em vigor, é um período razoavelmente bom para que esses modelos de negócio se adaptem, né, a uma previsão mais garantista dos direitos e, enfim, inventem ou elaborem meios mais criativos de tornar consciente o usuário em relação ao seu modelo de negócio. Porque hoje, como você está dizendo, essa perseguição de publicidade na internet já é um negócio um tanto quanto assustador, mas isso é só a superfície de por onde nossos dados trafegam, porque esses data brokers, por exemplo, como o professor Rui citou, são verdadeiros eixos de monopólio de dados, né, e de acumulação de dados
que lidam com uma diversidade de outras empresas. Então, vendem bancos de dados, vendem perfis comportamentais dos usuários para quem quiser comprar, para quem oferecer mais. E, inclusive, tem relações com estados, com governos. E aí já é mais um nível, mais uma dimensão política problemática dessa relação de dados pessoais e violações à privacidade. Sem o usuário saber, sem o consentimento. Sem absolutamente o usuário saber. Vamos fazer um intervalo rapidinho. O intervalo é curto, já voltamos com o debate sobre a privacidade e a proteção de dados pessoais. O Opinião Pernambuco de hoje discute privacidade e proteção de dados pessoais. Para participar desta conversa, convidamos André Ramiro, advogado e pesquisador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e Rui Queiroz, professor do Centro de Informática da UFPE. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Vamos começar esse bloco, professor Rui, dando um exemplo na prática. Por exemplo, eu falei no início das farmácias, né? Que a gente vira cliente daquela farmácia, dá o CPF, já tem aquele desconto, algumas já dão que descontos você vai ter naquele dia, baseado no que você comprou anteriormente. E eu queria um exemplo de como isso pode agir, interferir negativamente na vida de uma pessoa. Dá para dar um exemplo prático disso? Pois é, veja, a base de toda essa coleta de dados é a formação de um perfil. Esse perfil vai, digamos assim, permitir que o mercador, digamos que eles chamam de merchant, vai, digamos assim, o que ele vai oferecer e por quanto. Então, dependendo do seu perfil, você pode ser mais necessitado de um determinado tipo de medicamento que talvez ela diga, olha, como ele precisa muito, o desconto vai ser menor do que um outro que talvez tenha um perfil diferente. Ou seja, obviamente que tudo visa digamos assim, seguir aquele modelo de negócio, que é o tratamento dos dados visando a oferta de algum produto, algum serviço, conforme o perfil do usuário. Então, se o usuário não tem noção de que essa coleta é apenas, como você disse, é apenas obter um desconto, então vale a pena. Então, o usuário não está ciente de que aqueles dados estão sendo usados nem sempre a seu favor. E essas Já houve, farmácias? inclusive, casos, até só para, desculpa interromper, não, claro, de compras online, até na própria Amazon, dependendo do usuário, do perfil que o navegador detectou, o preço a sendo oferecido era diferente. Veja, até isso, até a discriminação de preço, dependendo do perfil, o preço será diferente. Isso é quase inimaginável numa loja física. Digamos, chega numa loja, quanto é? Aí, dependendo do seu jeitão, depende do freguês. E isso ocorre no comércio online, infelizmente. E são vários níveis, né, de usos que podem ser feitos contra o usuário, porque a princípio a gente pode pensar, e até partindo de uma perspectiva de um discurso do mercado, essa coleta de dados pode ser feita em favor do usuário ou para melhorar a experiência do usuário, como se costuma dizer. Agora, evidentemente, esse uso pode ser feito contra o usuário. No caso das farmácias, por exemplo. Imagine você que um plano de saúde tenha acesso ao histórico de medicamentos de um consumidor. Então, ele pode estabelecer qual vai ser o patamar, qual vai ser o teto, qual vai ser o piso do preço que o plano vai valer para esse usuário. Né, ou seguro de vida, no caso de plano de saúde, ou até mesmo em uma relação de uma entrevista de emprego, por exemplo. Se um empregador está fazendo uma série de entrevistas e sabe que alguém tem um histórico de depressão, ou um histórico de alguma doença crônica, ou uma mulher está grávida, então pode fazer uso desses perfis, né, com base em compras, com base em comportamentos, com base, enfim, uma série de dinâmicas sociais contra, né, o cidadão. Então, é um problema que atinge várias dimensões da vida em sociedade.
Agora, no YouTube, eu tive a curiosidade e entrei para ver o que é que os hackers, vamos dizer, falam disso, né? E tem vários vídeos, é uma coisa assim até chocante, porque tem vários vídeos de pessoas mostrando o quanto é fácil no Brasil ter os dados de alguém, né? A perspectiva é de que isso realmente vai mudar daqui para fevereiro de 2020. Vocês acreditam numa mudança real com essa nova lei? Bom, eu posso começar, professor? Sim, por favor. Não sei, eu acho que a primeira resposta que vem à cabeça é um tanto quanto pessimista. Mas eu prefiro não pensar assim. Eu prefiro acreditar que uma verdadeira campanha em favor da proteção à privacidade, da proteção aos dados pessoais, vai ser construída, né, pelos próximos 18 meses, 17 meses, no sentido de conscientizar não somente os consumidores a demandar pelos seus direitos, instrumentalizar suas demandas, mas também em relação às empresas que vão ter que dialogar também com a legislação e com os usuários, em relação ao Estado também, aos governos que vão ter que se adaptar. Então, é uma força-tarefa, vamos dizer assim, como a gente gosta de chamar, multissetorial, porque não adianta o usuário se empoderar se as empresas não reformularem seu modelo de negócios. Não adianta as empresas reformularem seu modelo de negócios se os estados ainda tiverem demandas autoritárias, vamos dizer assim, de coleta ostensiva de dados pessoais do cidadão, sem o consentimento, sem o conhecimento deles. Então, assim, acho que a criatividade vai ter que ser grande e vai ter que ser urgente para reformular como essa dinâmica das empresas de tecnologia funciona hoje em dia. Mas, bom, eu gosto de acreditar que... Porque já está bem próximo e eu acho que o debate, não sei, acho que o debate está bem raso ainda, né? Pelo menos não está na mídia, na grande mídia. Se falou quando estava para ser aprovado, mas agora parece que está um silêncio, né? E o que eu acho que, na verdade, que contribui para que as empresas passem a se preocupar, isso digamos assim, digamos assim, o usuário propriamente dito fique ciente de que essa ou aquela empresa está lhe oferecendo maior controle dos seus dados. Isso. Então, o próprio mercado vai sofrer uma pressão, vai exercer uma pressão sobre as empresas no sentido de que vai ser vantajoso para eles demonstrar, mesmo que talvez por baixo dos panos ou por trás de bastidores ele não esteja, mas vai passar a ser uma vantagem competitiva, como é o caso da Apple, por exemplo. A Apple resiste, bate o pé e diz que não revela os dados ao governo americano. Isso, em um certo sentido, é o quê? É uma espécie de demonstração para o seu usuário de que ele, digamos assim, deveria ficar fiel à Apple porque ela está disposta a protegê-lo. Então, isso passa a ser um elemento de pressão para as empresas de oferecer essa vantagem. O usuário vai buscar essa vantagem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, agora, voltando para a lei de dados pessoais, um dos artigos, se não me engano, que foi vetado foi a criação da agência reguladora. Exato, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pois é, né? com relação, está buscando talvez uma espécie de corte de despesa, porque seria dispendioso criar uma nova agência. Mas, veja, se não houver um mediador, vai ser difícil. Claro, existe sempre a autorregulação, como eu falei, já existe essa pressão para que a empresa ofereça melhor isso e o usuário passa digamos assim, se dirigir mais a essa ou aquela empresa. Mas tem que haver, no mundo civilizado, tem que haver o mediador, uma espécie de alguém o fiscal também, né? Porque senão imagina a demanda que o judiciário vai sofrer. E se as regras não forem claras, pior ainda, porque aí qualquer coisa vai ser motivo de um processo, vai engarrafar o judiciário e tal. Então, essa agência reguladora permitiria resolver os casos, talvez aqueles que não pudessem ser resolvidos através dessa mediação, iam acabar findando no judiciário. Mas essa criação da agência me parece fundamental, como toda, digamos, atividade, a Anatel, a ANAC, toda atividade econômica, e essa é uma atividade econômica, a manipulação ou o uso dos dados pessoais, coleta e uso, e a exploração. Quais são as regras? Vamos dizer, e quem está cumprindo não está, e quais são as devidas sanções, ou, enfim, que devem ser impostas. Agora, a lei é praticamente um copia-cola do GDPR europeu, que é a lei justamente, que também é novíssima agora para a Europa,
A lei da gente é quase um copia e cola dela. Por quê? Por que o modelo europeu foi o escolhido? O modelo europeu, ele é um exemplo, realmente, de uma regulação centrada no cidadão e na garantia de direitos fundamentais. Eu não diria que é um copia e cola, mas é um referencial de regulação que é muito saudável, não somente para que o Brasil se referencie, mas para que o mundo inteiro se referencie. Então, por exemplo, não adianta que a Europa conte com uma regulação robusta e protetiva, progressista em relação à proteção de dados, sem que os demais países não contem com isso, ou que os demais países contem com a regulação um pouco mais frágil, um pouco menos protetiva, mais permissiva em relação a alguns modelos de negócios. Então, a ideia de ser uma referência para a nossa lei de proteção de dados é uma coisa boa, porque a gente se baseia por cima, se nivela por cima, né? Mas, só fazendo um comentário em relação à fala do professor Rui, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais era um elemento fundamental na redação original da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, o que vem sendo falado muito, e concordo bastante, é que a gente não pode nadar e morrer na praia, porque a Lei de Proteção de Dados Pessoais do Brasil vem sendo gestada, né, por uma série de atores, pelos ativistas da sociedade civil, por alguns setores do governo também, e também por alguns setores do setor privado. Vem sendo gestada há muito tempo e agora foi aprovada, mas sem quem garanta a eficácia. Então, não tem sentido a lei sem que haja um ente para fiscalizar e para, eventualmente, punir também quem esteja em desacordo com ela. Então, um processamento de dados abusivo, por exemplo... Ficou meio capenga, né? Fica meio capenga, sim. Então, há um tempo atrás, por exemplo, alguns meses, o governo federal disse que não tinha necessidade de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais independente, porque alguns setores do governo já poderiam arcar com essa função, o que não é absolutamente verdade. Porque, primeiro, quem é que vai fiscalizar um ente governamental, né? Ou melhor, esse ente governamental que vai assumir essas funções de fiscalização, quem é que vai fiscalizá-lo? Não é pouco trabalho, né? Não é pouco trabalho. Então, há necessidade de uma especialização em matéria de proteção de dados pessoais e também deve haver uma independência, porque um eventual ABIN, por exemplo, como alguns queriam há um tempo atrás, a Agência Brasileira de Inteligência vai assumir esse papel de proteção de dados pessoais. Mas a Agência Brasileira de Inteligência é um dos setores do governo que mais capturam dados dos cidadãos de forma não transparente. Então, quem é que vai fiscalizar, por exemplo, um ABIN ou um Ministério Público que também tem as suas funções? Então, tem que ser independente e tem que ser criado volta para o eventualmente. começo da conversa, né? Exato. Dá a volta, faz 360 graus. Agora, professor, os cidadãos vão estar mais empoderados, para usar, né, uma palavra da moda. Mas, na sua opinião, o brasileiro está pronto para isso? Para decidir o que é que ele considera que pode ser fornecido como dado pessoal ou não? E ele tem essa noção de que uso as empresas podem fazer desse dado, na sua opinião? Claro que a gente sabe que, na grande maioria, o cidadão brasileiro, em geral, tem, obviamente, carência de educação de uma forma geral. Então, o nível de educação até, digamos assim, não é comparável a outros países da própria América Latina. E, além do mais, quando chega a ser, digamos, a respeito de conceitos, vamos dizer assim, até certo ponto, digamos assim, sofisticados, ou de algum nível de sofisticação, que é invasão de privacidade, manipulação de dados pessoais. Então, certamente que eu acho que aliado digamos assim, a implementação dessas leis de privacidade, seria importante que houvesse uma campanha por parte do governo federal para que o cidadão, de um modo geral, seja ele, digamos, de qualquer nível educacional, de qualquer, digamos, classe de renda, que ele seja advertido, ou pelo menos seja informado de que existe atualmente um corpo de leis que visa dar uma certa proteção, porque, num certo sentido, eu me lembro de um pesquisador americano que escreve muito sobre privacidade,
e chama a atenção de que, digamos assim, esse ambiente virtual que a gente convive nele, esse espaço virtual, seja através de aplicativo e tal, acaba virando uma espécie de panopticon, né? Aquele conceito lá de uma espécie de penitenciária, né? Que o Bentham, lá do século XVII, se eu não me engano, concebeu, que o formato da penitenciária é de tal maneira que os presos sabiam que estavam sendo observados, mas não sabiam quando nem por quem. Então é como se a gente sentisse que o tempo todo tem alguém coletando dados pessoais nossos e a gente não sabe quando que para ou que não para. Então, quando você está sob vigilância, você não está livre para fazer aquilo que você bem entende, que você acha que aquilo vai ser usado contra você de alguma forma. Então, enfim, eu acho que, voltando à sua pergunta original, eu acho que o que tem que haver, na minha opinião, é do mesmo jeito que a campanha para bom comportamento no trânsito, por exemplo, contra beber e dirigir e tal. Tá, enfim, as campanhas de uma maneira geral de informação para melhor convivência, não só para proteção pessoal, mas também para a própria família, que isso venha no corpo, né, da implementação da lei, uma campanha pública para a informação, para que o cidadão fique cada vez mais sabendo se vai tomar essa ou aquela, cada um aí fica a critério de cada um, mas pelo menos que tenha essa informação. Né? E o direito ao esquecimento, ele foi contemplado nessa lei? Sim, que foi. Também é importante, né? Uhum. Bom, mais uma vez, referenciando uma doutrina europeia, hoje o usuário, não hoje porque a lei ainda não está vigente, mas a intenção é de que haja uma série de instrumentos e ferramentas para que o usuário possa exercer a sua autodeterminação informativa, um palavrão, né? Mas basicamente é o empoderamento, né, do cidadão, do usuário, frente a uma coleta abusiva de dados pessoais, por exemplo. Hoje, se eu quiser, não hoje, mas quando a lei for vigente, se eu quiser que todas as informações sobre mim em um banco de dados específico sejam esquecidas, eu posso fazer isso, certo? Eu posso também locomovê-las, né? Tem o direito à portabilidade dos dados. Então, eu posso, por exemplo, chegar para o Facebook, encerrar a minha conta, pedir que eles apaguem dos seus bancos de dados todos os dados sobre mim e ainda pegá-los e transferir para uma rede social nova, que eu tenha uma nova preferência. Então, são ferramentas que vão oferecer esse empoderamento do cidadão, né, em relação aos seus dados. E aí faço menção a uma campanha da chamada Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão, uma força-tarefa a nível nacional que tem como uma de suas campanhas a campanha Seus Dados São Você. Então, a partir do momento que a gente tem um maior poder, um maior controle em relação às informações sobre nós que circulam, então a gente tem um maior poder também sobre nós, como um todo, né? Até porque seus dados são projeções suas, de suas informações. Então, se a gente tem controle sobre o nosso corpo, a gente também deve ter controle sobre nossas informações, por exemplo. Porque eu acho que o brasileiro ainda não percebeu que informação é dinheiro na internet, né? Eu acho que ele acha que o serviço é gratuito, que tem serviço gratuito, né, professor? Pois é, exatamente. O gratuito dá a impressão de que não há nada, digamos, a retorno a dar. E no final das contas, você está dando retorno com a sua, digamos assim, com a coleta dos seus dados. E a situação vai ficando mais grave à medida que for, digamos assim, for realmente, digamos assim, for se aproximando a realidade da chamada internet das coisas. Porque aí um sensor, um assistente, digamos assim, pessoal, como aquele que a Amazon comercializa, o Alexa, o da Google também já existe um que é equivalente ao Siri da Apple também. Então, esses chamados dispositivos inteligentes, que, claro, inclui o próprio celular, mas também sensores de casa, vão estar coletando dados. E aí é preciso que o cidadão tenha ciência de que aqueles dados vão lhe ajudar para remotamente tomar uma atitude de fechar alguma coisa ou verificar o que está acontecendo, alguma coisa na casa, de uma certa distância, ou até ligar o ar-condicionado de longe, estou chegando, vou ligar. Enfim, isso tudo vai ser objeto de coleta também. E aí, como
e o cidadão vai poder fugir ou pelo menos se proteger contra uma coleta abusiva, uma coleta, digamos assim, que seja prejudicial, né? Vamos fazer outro intervalo? A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo privacidade e proteção de dados pessoais. Estamos de volta com nossa conversa sobre privacidade e proteção de dados pessoais, que entra agora no terceiro e último bloco. Convidamos André Ramiro, advogado e pesquisador do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e Rui Queiroz, professor do Centro de Informática da UFPE. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/ntvru. Agora, a privacidade é um pouco paradoxal, né, professor Rui? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está aqui debatendo quão importante é a gente resguardar, se é que é possível, um pouco de sigilo, nas redes sociais, principalmente, as pessoas estão dando dados aí, literalmente, aí sim, de graça, né? Porque falam onde estudam, onde os filhos, que lugares frequentam, o que é que compram, onde moram. É um assunto que ele vai de um extremo ao outro, não é? Sim, é verdade. E inclusive, em função do fato de que digamos assim, tantas pessoas do seu ciclo de amizade, até familiar, participam daquelas redes, fica difícil até digamos assim, de fugir completamente. Eu acho que é difícil hoje em dia a gente fugir de só aquela, até mesmo, por exemplo, o WhatsApp, né? Quase, como é que a gente, hoje em dia, até que é uma rede social, num certo sentido, tem os grupos, né? Isso. Então, é difícil imaginar hoje em dia digamos assim, uma vida em comunidade, em sociedade, sem o uso de alguma dessas, mesmo que alguém se recuse, por exemplo, a usar o Facebook. Eu conheço gente que simplesmente não, opta por não usar. Mas, digamos assim, o distanciamento, um professor colega, por exemplo, dizia que nunca usava celular, mas agora está usando. Eu não sei se ele usa alguma rede social. Tem um colega que é juiz, que diz que não usa nenhuma rede social, mas acaba usando o WhatsApp também, porque não deixa de ser uma ferramenta digamos assim, de até administração das obrigações familiares e tal. Então, é difícil e, de fato, claro, há sempre aquele exagero de alguns, ou talvez, não sei, da maioria, de se expor demais. Então, é um desafio saber encontrar esse equilíbrio para cada um, sabe exatamente onde é que é o ponto de equilíbrio e que participar desse mundo conectado e, ao mesmo tempo, não ir além de um limite que para ele seria prejudicial da superexposição, né? Agora, Edward Snowden está exilado há 5 anos porque revelou ao mundo o monitoramento em massa da população feito pelo governo americano. Eu vou ler um trechinho de uma fala dele. Gostaria que você comentasse depois, André. Certo. Os negócios que fazem dinheiro com a recolha e venda de registros detalhados de vidas privadas foram, em tempos, descritos claramente como empresas de vigilância. O rebranding deles enquanto rede social, e aí ele coloca em aspas, é a fraude mais bem-sucedida desde que o Departamento da Guerra passou a Departamento de Defesa. Ou seja, para ele não existem redes sociais, existe vigilância. Certo. Bom, lembro de uma manchete de 2014 que dizia, logo do surgimento do Facebook, dizia que, olha, esqueça todos os programas de vigilância da NSA, né? A maior arma de vigilância acaba de ser inventada, se chama Facebook. Então, o potencial de vigilância realmente de uma rede social, justamente porque os dados são fornecidos de forma arbitrária, de forma, enfim, até por conta de um não esclarecimento, mas de forma muito livre, termina que os estados não precisam mais tanto empregar programas de vigilância com base em grampos de telefonema, etc., porque os próprios usuários já fornecem.
E as próprias redes sociais e empresas de tecnologias baseadas em processamento de dados pessoais também têm negócios, também têm relações muito profundas com os programas de vigilância dos estados. E isso não é específico dos Estados Unidos, né? A gente tem os chamados países dos Five Eyes, né? Que são 5 países de língua inglesa que formam um verdadeiro time de programa de vigilância que se interconecta e promovem políticas públicas de forma global, né? Em um contexto geopolítico muito descentralizado que termina afetando o mundo inteiro. E aí, voltando um pouco à sua pergunta original, sim, lembro de uma pesquisadora americana chamada Shoshana Zuboff, que ela fala em capitalismo de vigilância, né? Então, o lucro hoje, todo o modelo de negócio dessas empresas de tecnologia, Google, Facebook, Amazon, Apple, por aí vai, Microsoft, elas são baseadas em vigilância contínua do comportamento dos usuários. Então, enfim, é uma relação muito complexa, mas que você consegue já desenhar a ligação de pontos entre programas de vigilância estatais e modelos de negócio também baseados em vigilância, que termina, de alguma maneira, se confundindo aí em uma nuvem cinzenta, onde o grande centro são os dados pessoais da gente. Então, concorda, enfim, concordo, absolutamente, com a afirmação dele. Agora, professor, eu queria comentar aqui, a gente falou do Facebook, vou comentar um pouquinho do Google agora. O Google, ele sabe os aplicativos que você usa e se a localização estiver ativa, é possível identificar os locais frequentados por você, retém o histórico de pesquisa e navegação, só para citar algumas coisas. O Facebook e o Google hoje são o duopólio? A gente pode falar isso também. Eles são empresas que detêm não só poder econômico, mas também político, nunca como antes. Sim, sem dúvida que digamos assim, o Facebook acabou sendo, você vê que ele chegou no momento em que a rede social mais popular, que ela era uma outra rede chamada MySpace. Hoje em dia ninguém mais se lembra dela, mas tinha uma proposta diferente, de que não havia aquela necessidade de fazer a identificação real. O próprio MySpace estimulava a criação de personas diferentes e tal. Mas, enfim, o Facebook virou uma espécie realmente digamos assim, de monopólio de grande escala e na sua, digamos assim, atividade, que é a rede social. Acaba que uma rede social ou outra pode até existir, existe, na verdade, na China, sabe, é proibida, né? Existe uma Facebook na China. Sim. Na Rússia também há uma certa restrição ao uso do Facebook. E aí as pessoas, quando não podem usar, também se sentem censuradas, sem liberdade de expressão, né? Pois é. Por outro lado. Então, o que ocorre, o que estava ocorrendo, a tentativa digamos assim, de movimentos de defesa da liberdade de expressão e liberdade de acesso à informação, seja na China ou na Rússia, foi, digamos, estimular o uso de VPNs, de modo que o que acontece é o seguinte: a China controla através da chamada firewall, que é como se fosse uma muralha eletrônica, sim, não é, de controle, ou seja, eles impõem certas regras de comportamento aos provedores de acesso à internet e usam equipamentos que, dependendo do que o usuário está solicitando, que vai passar pelo digamos assim, pelo roteador e equipamentos que fazem de conta que a rede caiu. Então, você vai fazer uma pesquisa na China sobre Dalai Lama. Aí, de repente, a rede caiu. Que coincidência. Não, eu vou tentar de novo, cai. Aí vai pesquisar sobre Falun Gong, não pode. Então, nem sequer o usuário é advertido e é informado de que não pode. Então, fica aquele controle um tanto quanto esquisito quando a gente pensa, será que isso ocorre em outras partes? Mas o fato é o seguinte: eles fazem o controle, mas esse controle poderia ser contornado se o usuário fizesse uma conexão através desses aplicativos chamados de redes virtuais de segurança, ou redes virtuais privadas, que a abreviação inglesa é VPN. Tem também o Tor, não é? Não, pois é, exato. Aí o Tor é uma primeira tentativa de implementar uma VPN, porque o que ele faz? Ele esconde a origem da solicitação, porque o provedor chinês, ele bloqueia porque ele está vendo que a solicitação para pesquisar sobre o Dalai Lama está vindo de um IP, de um endereço na China. Mas se o usuário está usando um aplicativo que vai criptografar, vai esconder, vai mascarar
Aí ele deixa passar, porque não, isso aqui não é da China não, é de um IP dos Estados Unidos, aí deixa passar. Mas aí o que ocorreu? O governo chinês, tanto quanto o governo da Rússia, aprovaram leis no parlamento deles para proibir o uso disso. Quer dizer, é claro, mas o usuário está em casa, vai usar, mas se for flagrado usando, pode sofrer sanções. Pode ser punido. Exatamente. Mas aqui a gente pode usar um programa desse, o Tor, por exemplo. Sem dúvida. A gente pode usar um programa sim, como sem esse dúvida para nenhuma. se proteger. É um conselho que vocês dão para alguém que queira ter um pouco mais de sigilo na internet? Eu acho que o Tor é perfeitamente, hoje em dia, aos poucos, vai se tornando mais acessível ao cidadão comum. É claro que, inicialmente, era uma coisa um pouco mais sofisticada e, normalmente, Sim. quem usava era jornalista que está querendo fazer um trabalho investigativo e não quer ser rastreado, é dissidente político em regimes repressivos e tal. Mas, hoje em dia, obviamente que eu acho que o cidadão comum ainda se sente intimidado por aquilo que o Tor requer. Primeiro que o navegador fica diferente, porque ele vai embutir. Então, o recomendável hoje em dia seria usar aplicativos de VPN. VPN. Que seriam mais fáceis de usar e mais fácil de encontrar bons aplicativos de VPN nas lojas de aplicativos. E assim, Rui, só vale a pena pontuar que esse nível de liberdade no Brasil para o uso do Tor, para o uso de VPNs, para o uso, inclusive, mais livre de encriptação das mensagens, isso se deve ao Marco Civil da Internet, né? Que foi ali construído em um contexto de tentativa de controle da internet, né, da chamada Lei Azeredo, inclusive, que era uma tentativa de estabelecer uma espécie de marco penal da internet, certo? Estabelecer primeiro os crimes, né, os delitos, os ilícitos da internet, antes mesmo da gente ter uma moldura civil, né? Então, imagine uma sociedade que primeiro tem um código penal antes de um código civil, né, de boas condutas, de vida saudável em sociedade. Então, o Marco Civil da Internet, hoje em dia, é um marco mundial, inclusive, é uma referência mundial em defesa das liberdades individuais na internet. Então já foi uma conquista, né? Com certeza. Agora a gente tem um site chamado Tudo Sobre Todos, que promete trazer informações de qualquer pessoa a partir do nome completo do CPF. O site é, em média, R$10 o acesso, e você pode saber empresas e sociedades que a pessoa pesquisada está inserida e até o nome de vizinhos dessa pessoa. E o site diz que é legal porque usa apenas informações que estão disponíveis publicamente na internet. Essa iniciativa, uma iniciativa como essa, vai continuar sendo legal? Não, de maneira alguma. Até porque, como a gente vem dizendo desde o início, né, o consentimento é o eixo principal do próximo cenário de proteção das pessoas no Brasil. Então, se o usuário tem lá seus dados hospedados em um site sem que tenha aceitado aquilo, então, logicamente, aquele site está fora da legalidade. Agora, o problema é que, muitas vezes, essas plataformas são hospedadas, enfim, tem backups em vários servidores distribuídos no mundo, então, às vezes, para pegar é difícil. Agora, um servidor, por exemplo, relacionado ao Tudo Sobre Todos no Brasil, deve ser perseguido completamente. A gente tem 2 minutos para encerrar, então eu gostaria, o professor já começou a falar um pouco de como o usuário pode ter uma navegação mais segura, mas será que tem outras dicas para dar nesses 2 minutinhos finais, professor? Minuto para o senhor. De um modo geral, buscar sempre fazer a limpeza de cookies, né? Nos navegadores você sempre tem uma opção lá de privacidade, aí controles da privacidade, e tem uma opção que faz assim: limpar todos os cookies, porque os cookies são arquivinhos que o servidor, da onde você visitou para comprar um livro, para fazer isso ou aquilo, resolveu gravar, pediu o seu navegador, sem lhe avisar, para gravar uma informação que permite que identifique uma próxima visita e o que você fez. Então, você chega lá, compra um livro, depois você vai novamente e aí ele oferece um livro relacionado. Então, uma das dicas simples de fazer é, periodicamente, aí depende de cada um, fazer a limpeza dos cookies através do navegador. André? Bom, eu acho que a minha sugestão seria mais em uma perspectiva comportamental, da gente começar a se questionar um pouco mais na hora de ceder dados pessoais. E voltando ao início, acho que foi a primeira pergunta em relação às farmácias. Por exemplo, farmácias é um paradigma
de coleta de dados desinformada, né? Que todo mundo está sujeito, supermercados também. Então, no momento de ceder dados, se pergunte por quê. Por quê? A farmácia, por exemplo, quer os seus dados em troca de um desconto. Mas a gente tem o direito de não fornecer? Tem, absolutamente, tem sim. E, enfim, se esse serviço se negar a prestar o serviço, então você pode questionar também, enfim, procurar o PROCON, porque o serviço não depende da coleta desse dado, né? Então, inclusive, é um princípio da nossa lei geral de que o serviço colete apenas aquilo necessário para o fornecimento, né? Para a atividade. Então, enfim, acho que a conscientização e a autocrítica, o questionamento é sempre o melhor caminho. Muito obrigada por hoje, muito obrigada por estarem aqui conosco no Opinião. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Em breve, este programa ficará disponível no YouTube da TVU Recife. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.